Ele é graduado em jornalismo pela FAAP, mestre em jornalismo pela USP e doutor em letras pelo Mackenzie. Trabalhou com oficinas de escrita e orientação de projetos literários e atuou como professor no curso de pós-graduação da Academia Brasileira de Jornalismo Literário. É autor de diversos livros, entre eles Y, Outras Terras, Breve como o Verão e Adjacências. Foi 4 vezes finalista do Prêmio Jabuti, ganhando em 2 ocasiões. Na primeira, na categoria Romance, com o livro Sonata da Última Cidade, e na segunda, na categoria Comunicação, com o livro A Notícia como Fábula. Realidade e ficção se confundem na mídia. Tendo se dedicado sobretudo a reportagens de viagens, trabalhou em revistas como Quatro Rodas, Globo, Ciência e Época. Na Universidade Presbiteriana Mackenzie, foi professor no curso de jornalismo, de 2006 a 2021. O projeto Memória do Curso de Jornalismo recebe o jornalista Renato Modernel. Bem-vindo, Renato. Obrigado. Por que você escolheu fazer jornalismo? Eu queria viajar, queria escrever e, se possível, escrever sobre as viagens, né? E consegui. No fim, durante um tempo da minha vida profissional, eu fiz isso. E morar num grande centro também, né? Quase que, não sei se hoje ainda seria assim, mas naquela época fazer jornalismo, estudar jornalismo e praticar o jornalismo era quase sinônimo de morar numa grande cidade. Acho que essas são as principais razões, pensando hoje, né? E como que você foi da escolha do jornalismo literário na sua carreira? Você transitou do jornalismo de viagens, depois você chegou no jornalismo literário. O jornalismo literário, aqui no Brasil, foi um nome que começou a ser dado a algo que já existia há muito tempo, só que não se chamava jornalismo literário. Ou seja, era um jornalismo de observação, de aprofundamento, um jornalismo que não era o jornalismo do dia a dia, o jornalismo noticioso, né? Mas um jornalismo que buscava recursos da literatura, mesmo continuando a ser jornalismo. Então, esse era o jornalismo que me interessava, digamos, o jornalismo mais de documentário, né, do que o jornalismo da notícia quente do dia que amanhã vai ser velha. Né? Então, muita gente fazia isso e depois começou a se chamar de jornalismo literário. Então, adotamos um nome, mas não começou aí essa prática, né? Esse enfoque. E você já publicou diversos livros. Existe algum que você possui um maior apego, um que você goste mais, que te signifique mais? Olha, a tendência, eu publiquei, esse último que eu publicado ao mês passado, em agosto, foi o 19º. A tendência da gente, minha, acho que de muita gente que escreve livros, é gostar mais do último. Mesmo quando se sabe que não é o melhor ou que não é o mais bem realizado, né? Assim como se gosta, dizem, se gosta do último filho que nasce, não Isso, não sei, só tenho uma filha, não posso dizer, mas dizem, o último é o que está valendo. Dos livros é um pouco assim, né? Agora, tirando esse lado mais emocional, que é o último, ainda está quente, a gente ainda tem uma expectativa forte em relação a ele, porque ele foi o último que foi colocado na mão do leitor, pensando assim mais, vamos dizer, friamente, mais longamente, o livro que eu gosto mais dos que eu escrevi é um que se chama, eu acho que você não mencionou ele aqui, se chama Viagem ao Pavio da Vela. É um romance publicado em 2001. Já vai um tempo, né? 2001. Mas esse era, se eu tivesse que escolher um para mostrar o meu trabalho para uma nova geração, para a sua geração, se eu pudesse só escolher um, eu escolheria esse. Se chama Viagem ao Pavio da Vela. Por que você escolheria esse?
porque ele é um livro, eu me arrisquei muito, né? Eu me arrisquei a uma estrutura, a um jeito de escrever que eu não conhecia de lugar nenhum, diferentemente de outros, não. Não é que eu copiei ou que eu plagiei, não é isso, mas assim, se ficar parecido com tal autor, vai ficar legal, é uma boa referência. Mas esse não, esse foi assim, uma espécie de aventura, eu vou fazer uma coisa que eu nunca vi nada parecido com isso. E o meu objetivo é justamente esse, fazer o melhor possível, mas dentro de um critério que eu estou criando agora, para ser bom. E acho que, pela minha expectativa, deu certo, né? E também pelo que envolve o bom de escrever livros, esses livros que demoram assim 2 anos, 3 anos, às vezes mais, 4 anos, é que um pedaço da sua vida fica vinculado ao projeto, né? Não é uma coisa passageira nem rápida. E a época em que eu vi o quanto eu coloquei de mim, o que eu tive que fazer para conseguir produzir esse livro, me deu satisfação. Então não é só o produto, mas o processo. Processo e produto, as duas coisas, acho que importam para quem escreve. E você disse que o último, geralmente, que você gosta mais, você acha que tem um pouco dessa relação do estar mais próximo do você? Porque quando você escreve, você vai mudando ao longo do tempo da sua vida e um pouquinho do que você é agora está vinculado mais com o livro atual do que os livros mais do passado. Você acha que tem um pouco dessa relação? Eu acho que sim, porque apesar de que esse livro, esse último, ele é um livro também, mas não só, também um livro de memórias, né? Embora sejam memórias feitas de uma outra maneira, assim, uma maneira que compara ou conecta as coisas vividas e pensadas no tempo em que eu as vivi como jovem e essas mesmas coisas vividas relembradas em uma outra época. Então essa conexão, esse paralelo é que faz disso não uma memória, vamos dizer, convencional. Foi assim, como se eu escrevesse sobre uma outra pessoa. Ela me conta, eu escrevo, ela que viveu aquilo. O que ela me contar, eu escrevo. Mas eu não tenho essa relação, essa releitura. E quando a vivência é sua, não só para quem escreve, para qualquer pessoa, quer dizer, as coisas pensadas numa outra fase da vida, lembradas, elas são diferentes do momento em que vivemos. Então, daí eu tentei tirar vamos dizer, um enfoque meio de ensaio, de ideias, de reflexão em cima daquilo que foi vivido. Então, é um livro de memórias, mas não, vamos dizer, estanques, uma memória em contínua mudança. Então, por conta disso, por ser um livro de memórias, ele não está no meu momento de vida hoje. Nada do que está ali foi coisa que eu vivi no ano passado. Não é assim. Mas foi escrito de um jeito que eu sei escrever hoje, com experiência. Então, vale por uma coisa quente, vale por uma coisa atual ainda para mim, né? Ótimo. E como foi a experiência de receber 2 vezes o Prêmio Jabuti? Olha, um prêmio é bom, claro que é bom, mas é uma coisa muito externa ao trabalho. Parece que, não sei, não quero dar a impressão de, não é de esnobismo, né? Mas parece que é uma coisa que vem bem para a pessoa, mas eu não sei se vem bem para um livro, se é de fato uma... Não sei, não estou dizendo que sim nem que não, estou dizendo que é uma coisa por demais distante do trabalho. Claro que é agradável, que é gratificante, tudo mais, mas parece que o livro é livro e prêmio é prêmio. Bom, foi legal e tudo. Outros prêmios que vieram em outras épocas também foram,
Mas eu não sei, eu sempre tive assim, uma impressão de que não é que fosse merecido, mas parece que era uma coisa desconectada do que o livro é para mim. Não sei, é uma coisa estranha, mais do que legal. É um reconhecimento, mas você gostaria de também outros tipos de reconhecimento? Eu não sei, eu gostaria do reconhecimento de uma outra geração futura que não viveu aquelas circunstâncias em que o prêmio foi dado, em que aquilo era considerado bom, um melhor que um outro, ou pior que outro, enfim, de um reconhecimento de uma outra época. Eu acho que o verdadeiro prêmio para um autor, o prêmio mesmo, esse vale mais lento que o jabuti, porque o jabuti já é lento pelo próprio bicho, né? A literatura é lenta, por isso que o jabuti representa bem a literatura, mas mais lento que o jabuti é o tempo que se passa em que uma outra geração que não me conheceu, que não sabe nada, diz, não, isso aqui é legal, ainda falar com pessoas de outra época. Isso sim seria um prêmio. Talvez o autor nunca fique sabendo disso, não tem como saber, ou tem, não sei como é que é a vida eterna, mas talvez não fique sabendo, mas isso sim seria um prêmio. Eu digo porque hoje eu estou lendo muitos livros de autores de outras épocas, que já morreram há muito tempo, de outros séculos, e eu digo, pô, eu estou lendo o livro desse cara e gostando e me empolgando, eu estou premiando esse cara. Eu digo, quem me dera se eu pudesse receber um prêmio desse. Então esse é o prêmio que vale, o prêmio que o autor nunca vai receber pessoalmente, é o livro que vai receber. Com certeza. E qual direcionamento você poderia dar para aqueles que pensam em se dedicar em reportagens de viagem? Olha, reportagem de viagem, para ser boa, você tem que levar você, a sua cabeça, o seu sentimento, a sua percepção junto. Ou seja, significa você olhar uma coisa e retratar essa coisa, ou esse lugar, ou essa cidade, esse país, de um jeito como só você teria que ser você para estar lá e dizer sobre aquilo, o que você sente diante daquilo. E não dizer aquilo que a cidade é e que todo mundo já sabe, porque hoje, quando não havia internet, tinha sentido eu contar, eu ia a Buenos Aires e contar como é que Buenos Aires é, quanto que eu pago por um café lá. Mas por que eu vou dizer isso numa reportagem de viagem, se na internet, com 2 cliques, o cara sabe quanto custa, onde se hospedar, quanto custa, o que está acontecendo. Então, o que me interessa hoje para quem vai a um lugar é ver esse lugar a partir dessa pessoa. Quem ela é, como ela viveu e por que nesse lugar ela enxerga isto. Né? Então torna-se uma reportagem cada vez mais pessoal, desse ponto de vista, né? Com esses ingredientes, ingredientes pessoais, afetivos. Né? E considerando isso, qual veículo você acha que seria mais indicado para os próximos que querem agora começar a escrever reportagens de viagem? Uma escrita tradicional, blog, pelas redes sociais? Qual você acha que seria o veículo indicado? Olha, eu acho que os veículos vão se agregando com o tempo. Muda a época, as gerações, e vão se agregando novas formas de veicular o texto, no nosso caso, né? Coisas escritas. Né? Uma coisa não elimina a outra, de maneira alguma. E a gente está cansado de saber disso e a gente aqui no Brasil teimosamente pensa que uma coisa deveria substituir a outra. Não, você vai, o jornalista da sua geração e das gerações posteriores vão saber escrever para livro em papel, para o digital, em todos os seus formatos. Então, de um jeito que vai se adequar a esse veículo. É isso que nós temos que fazer. Claro que uma coisa mais aprofundada, mais longa, precisa tempo do leitor. E o livro
supõe-se que ainda é assim. Quem pega um livro para ler dispõe de mais tempo de dedicar ele do que quem está no blog. Porque se você está no blog, você pode estar no ônibus, no metrô. Né? Apesar que tem gente que lê longos textos no metrô e no ônibus. Mas não é a maioria. Então eu acho que você escrever, saber escrever de várias maneiras para várias situações e várias tecnologias só vai acrescentar para você. Né? Então, faça para todos os veículos do seu tempo, da sua geração. E como que você decidiu ser professor e como você entrou no Mackenzie? Eu entrei meio por acaso. Por acaso não, porque eu estaria até desqualificando o Vanderlei, que me convidou e não foi por acaso, espero. Mas, digamos, é uma soma de circunstâncias que poderiam não acontecer, mas aconteceram, felizmente. Né? Eu acho que eu estava no meu último emprego no jornalismo, tinha saído, e fui convidado para uma banca de um amigo, de uma pessoa que eu conhecia, que era o Sérgio Riso. Acabo de saber que ele está agora morando em Portugal. Ele era professor aqui de cinema. E ele me convidou para participar de uma banca e eu vim. E ao participar dessa banca, ele me apresentou ao Vanderlei, que era, na época, coordenador do curso de jornalismo. Vanderlei Dias. Nos apresentou, ficamos... E logo na sequência surgiu uma vaga de professor e ainda estava fresca na cabeça do Vanderlei essa memória, essa lembrança de que eu tinha estado aqui. E fui convidado pelo Vanderlei e comecei a dar aula. Nunca tinha dado aula em oficinas de escrita. Há muito tempo, oficinas de jornalismo literário, de criatividade, mas dentro de uma faculdade, assim, dentro de algo estruturado, como um curso, eu nunca tinha dado aula. Surgiu essa chance e para mim foi muito bom. Eu acho que eu mais aprendi do que ensinei aqui. E se você estivesse hoje começando a carreira de repórter, que desafios você acredita que encontraria? Essa é uma pergunta... Bom, a pergunta teria que ser, vamos dizer, especificada da seguinte maneira. Se eu estivesse começando, presume-se que eu tivesse a sua idade, por exemplo. Bom, aí cai naquilo que eu estava falando antes. Se eu tenho a sua idade, eu vou ver o que tem aí, o que está circulando e vou aprender a fazer o melhor possível, né? Com a ideia de que eu não posso ficar numa coisa só. Aquilo que eu estava dizendo. Agora, eu não sei como é hoje. Por um lado, o jornalismo é muito parecido com o do meu tempo, na essência. Na essência, ele é a mesma coisa. Os que vieram antes de mim e os que virão depois, ser jornalista. Agora, na forma como se realiza, como funciona a máquina, é muito diferente. É muito diferente, né? Em várias coisas que seria uma... Então, eu não sei dizer como... por exemplo, só para não ficar uma coisa assim no ar, hoje me dizem que as redações praticamente não existem mais. Existem poucas redações físicas, né? Que as pessoas estão em rede, coordenadas por um sistema, por um chefe, e produzem os seus textos e as suas matérias para esse sistema que está lá na nuvem. Mas não existe, ou em pouquíssimos casos, existe uma redação física, que as pessoas estão, os jornalistas que trabalham juntos, estão como nós estamos aqui, juntos, assim, né? E no meu tempo isso existia, essa redação física. E isso mudava totalmente o modo de fazer jornalismo, de conviver com as pessoas, de surgirem as ideias de pauta. Né? De várias coisas, né? As redações eram importantes. Então eu não sei o que eu faria hoje
mesmo, não sei, com a minha cabeça eu não sei o que eu faria hoje se não houvesse uma redação física. Não tem lugar nenhum, tudo está na nuvem. Seria inquietante. Então eu não sei. Só para te dar um exemplo, né? Os meios digitais, não. Computador, não. O computador começou quando eu ainda estava no jornalismo. Né? Quando deixou-se a máquina de escrever, mecânica, e o computador começou. Eu ainda peguei essa transição. Mas não a internet. A internet veio depois. Então, não sei como seriam os meus colegas, como seria um colega que eu nunca tomei um café com ele, que está em outro lugar, que eu falo com ele, não sei. E para finalizar, qual a dica que você tem para dar para os futuros jornalistas do Mackenzie? Do Mackenzie? Eu não sei se do Mackenzie ou os jornalistas. Uma dica, a palavra dica parece assim que seria uma coisa muito útil, aplicável ao imediato, né? Não sei. Pode ser um não conselho. sei, viver no Brasil é um desafio para cada geração. Porque o Brasil muda e não muda. Muda muito e para nunca mudar. Né? Então, eu não sei, um jornalista do Mackenzie hoje, eu diria, alguém que mora em São Paulo. Bom, vou dizer uma coisa. Já que você falou jornalista do Mackenzie, e eu dei aula aqui, e o Mackenzie é a universidade que está mais próxima do centro de São Paulo. Mais próxima do centro. Há muitas, mas nenhuma tão colada ao centro. Então, eu daria a seguinte dica, já que faça do centro de São Paulo um laboratório de ideias, de observação, de fonte de pautas, fonte de personagens, fonte de acontecimentos, que você tem uma preciosidade que você pode ir a pé ao centro de São Paulo. Não deixe que você só se dê conta disso depois que você sair daqui 10 anos depois, mas eu digo porque eu tive alunos aqui que não conheciam o centro da cidade, paulistanos que nunca tinham ido. E o centro da cidade o mundo está microscopicamente representado no centro de São Paulo. Poucos jornalistas do mundo teriam assim, esse laboratório tão próximo. Aproveite isso. Muito obrigada, professor, por ter participado da entrevista.